Olá você torcedor, torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Santista Sincero. O Santos venceu ontem a equipe da UCV por 4-2 na Vila Belmiro, num jogo, na minha opinião, bem protocolar, né, para falar a real. O Santos jogou meio que pro gasto, sim, era uma coisa que já era esperada por todo mundo, né? Eu vou fazer um react aqui do vídeo do Alex Frutuoso, ele vai comentando algumas coisas, ele vai falando algumas coisas, eu vou comentando em cima, tá? Sobre o que eu penso. Certinho? Vamos lá. Da UCV por 4-2, nesta terça-feira na Vila Belmiro, pouco mais de 6 mil pessoas no estádio. Os números da estatística do jogo mostram a supremacia santista, mas os números eles são frios. O que interessa é o que a gente viu em campo. E eu, como escrevi na thumb, hoje vou usar o full pistola com silenciador, porque eu não vou subir o tom. Eu vou analisar o jogo, que teve mais motivos para crítica do que para elogio. Porque, afinal de contas, o Santos tomou, em questão de dias, dentro de casa, 4 gols de times absolutamente horrorosos. Isso é verdade. O Santos tem tomado bastante gols realmente. Vale a reflexão e o bom senso. 2 gols da Chapecoense, 2 gols da UCV. E ainda por cima saiu perdendo aqui, nesta terça-feira. E teve dificuldade para virar o jogo. E teve jogador. Que é uma coisa também que eu vou falar para vocês, tá? Vou deixar minha opinião aqui já de cara. A sensação que eu tenho é que os zagueiros do Santos, assim, no geral, eles são os que estão mais sentindo o momento. Porque o que eles têm, assim, entregado de gol é uma coisa surreal, assim, não é... Por exemplo, contra o Botafogo. Contra o Botafogo foram os 2 gols que o Santos tomou foram 2 rateadas. Tipo, primeiro lá o do Luan Pérez e tal, o Veríssimo, né? Depois a trombada lá do, do zagueiro com o goleiro do Santos e tal. Tipo assim, foram 2 gols entregues. Contra o CV, gols entregues. O Moisés perdeu a bola na pequena área. Contra a UCV ontem a mesma coisa. 30 segundos de jogo, deu a saída, o Adonis entregou a rapadura, o cara meteu de cobertura, fez um golaço. Então, se você reparar bem, são gols que na verdade não é jogada construída pelo adversário, né? Os zagueiros do Santos estão entregando ouro, né? Real é Que essa. teve muito abaixo da crítica, né? Aliás, tem jogador aí que não precisava nem estar no Santos. O problema é que custou uma fortuna. E quem trouxe vai fingir demência, dizendo que, olha, quando trouxemos era bom. Como é que eu ia saber que é isso aí, né? Que é também um dos pilares, né, desse momento do Santos, né? Pagar caro para jogador que não entrega. Mas também vão dizer, não, mas o time não estava concentrado. Vai estar concentrado quando? No dia de São Nunca? Vai exercitar a concentração quando? Mental. Né? Porque eles falam, né, no vestiário, não, vamos focar. Palavra horrorosa que usam a torta e a direito hoje, né? Não, porque temos que igualar na vontade. Igualar na vontade nada, os caras têm que jogar bola. Né? O primeiro tempo que o Santos fez foi um negócio absolutamente podre, patético, ridículo, irritante. Só o Santos para me fazer perder a paciência contra a UCV. Não digo irritante, mas assim, foi bem monótono, né? O primeiro tempo do Santos, o primeiro tempo do jogo, assim, no geral, foi muito protocolar. Tipo, toca lá, toca aqui e tal. Depois de ganhar o primeiro jogo lá por 4-1. Mas aí vão dizer que eu exagero. É que, desculpa, eu não estou acostumado a torcer por isso aí. Eu jamais vou normalizar isso daí. Um centroavante que faz um gol que eu faria, que a minha avó faria, ele abole o gol, subir, botar para dentro, e que entrou impedido 200 vezes no jogo. E que perdeu um monte de chance. E que ganhou uma fortuna. Contra a UCV. O Gabigol ele tem ficado muito impedimento mesmo. Mas, cara, eu nem critico o Gabigol, tá? Pra mim é um dos melhores do time. Tudo bem que depois que voltou da Copa do Mundo, ele meio que não tá no eixo ainda. Mas pelo menos antes da parada, cara, ele tava muito bem. Tanto é que eu até falava, cara, o Gabigol tá melhor que o Neymar. Eu botaria o Gabigol no lugar do Neymar, pra você ter uma ideia. O cara tava fazendo gol a rodo aí antes da parada da Copa, né? Se achou, Né? Mas, obviamente, nem o Gabriel
Barbosa, que fez o gol dele e perdeu um monte, nem o Adonis Frias, o homem de 4 milhões de dólares, eles, a gente até pode relevar. Agora, ruim mesmo é o João Ananias, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Esse é ruim. Esse é ruim. Postei lá no Twitter e falei, atenção, você está chamando de bagre já. Teve gente falando, é mesmo. Então, às vezes, eu acho que tem uma parte da torcida do Santos que merece o Adonis Frias, merece o Luan Pérez, merece. Aliás, eu torço logo pro João Ananias, porque, pro Nadson, vão embora logo, meninos. Falem pro empresário de vocês, não esquentem a cabeça de vocês com a parte da torcida do Santos. Pintar propósito, o Santos está louco para vender, vão embora. Vão cuidar da vida de vocês. Porque se cair um lenço na Vila Belmiro, vocês vão ser os maiores culpados. Agora, se o Gabriel Barbosa fizer um gol e perder 15, ele é o menino da Vila Santista. Então, mas nesse momento, tá, manda embora os zagueiros e traz quem no lugar? Essa é a questão, entendeu? Qual é o zagueiro que quer jogar no Santos hoje? O presidente vai ter que ter lábia para contratar, porque o Santos, infelizmente, hoje não tem nada para oferecer, a não ser dinheiro, né? Tipo, vai ter que entrar com uma bala, né? Que é uma coisa que o Santos não tem hoje também. Nem dinheiro tem, né? Cruel, né? É uma loucura o que acontece no Santos hoje. Vocês estão vendo, tá full pistola com silenciador. Uma loucura o que acontece no Santos hoje. Uma distorção da realidade, né? Enaltecer o Gabriel Barbosa, enaltecer o Neymar, que entrou e não foi mal no jogo, não. Não foi mal no jogo, não. Só que claramente se preservou e não precisava de muito esforço dele. O Neymar, assim, ele entrou pra se poupar, né? A real é essa. No geral, gente, eu vou dizer pra vocês, tá? O Santos ontem era pra ter entrado com o time reserva, tá? É que entrou com o time titular porque deu o que deu durante a semana ainda. E o Santos vai precisar mais dele contra o Remo, que é outro time horroroso. Aliás, no final da semana, né? Mas não é o CV. E é um pouquinho melhor que a Chapecoense. Então já fica perigoso. Peraí, deixa eu voltar. Se preservou e não precisava de muito esforço dele, porque o Santos vai precisar mais dele contra o Remo, que é outro time horroroso. Mas não é o CV. E é um pouquinho melhor que a Chapecoense. Então já fico preocupado. Contra o Remo, tá? Talvez eu fale um pouco mais lá na frente, né? Que ele vai falar do Remo mais na frente também. Mas o Santos vai ter que jogar bola, viu? Porque o segundo jogo é em Belém, não é na Vila. Né? E, tipo assim, Copa do Brasil, cara, é outro esquema, é outra concentração dos caras. Ah, mas o Remo tá em penúltimo no campeonato. Vai ser um jogo fácil, cara. Não vai, não vai. A gente, assim, não pode esquecer que o Santos ano passado caiu pro CRB, cara. Em 2 jogos não conseguiu ganhar. Empatou os 2 jogos aqui, um na Vila e um fora, e perdeu nos pênaltis. Contra o Juventude, empatou na Vila. Foi buscar o resultado lá fora, né? E outra coisa, o Santos ganhando ou passando de fase já vai para as quartas de final. Quer dizer, os caras não vão querer. Cara, se pro Santos já é uma boa grana que vai entrar, imagina pro Remo. Depende do esquema que o Cuca for utilizar também, porque a gente percebeu que não dá para Gabigol e Neymar jogar num time que não tenha gente suficiente ali para correr, combater. Então o Cuca vai ter que mudar. Olha, essa parte do Gabigol e do Neymar, tem muita gente falando sobre isso, tá? Eu disse aqui várias vezes, eu vou repetir, tá? Pra mim, tá? Se eu fosse técnico, eu colocaria Neymar e Gabigol na frente, como atacantes, tá? Espetado lá na frente lá, e cara, aí o técnico monte um esquema pra proteger a zaga. Porque na boa, não dá pra você ter 2 jogadores esquilate fora do time. Não dá, gente, não tem como. Ah, ou um ou outro, não dá pra colocar. Cara, dá. Não é possível. Que não dá pra colocar os dois juntos pra competir. Não tem como, cara. Na boa, assim, pra mim, não tem como eu engolir essa. Tipo assim, você tem Neymar e Gabigol. Qualquer time do mundo, ou do Brasil, né, digamos assim, pô, gostaria demais de ter esses 2 jogadores. Eles se encaixariam em qualquer time. Basta o técnico achar um esquema para o time jogar para os dois. É basicamente isso que eu sempre imaginei, pelo menos como torcedor, que o Cuca faria isso. Tanto é que no jogo que teve Santos e Vasco, acho que foi 3-1 pro Santos, se eu não me engano.
Ele colocou o Neymar como atacante. Ah, não fez nada no jogo, mas na hora que teve a chance ele encaçapou 2 bolas, 2 gols. Entendeu? Enfim, é Sei isso. lá, eu acho que esse Me argumento. causa muita preocupação a gente normalizar a mediocridade. A gente ir dormir sem a reflexão que deve ser feita depois de uma vitória contra um time fraquíssimo como esse time da UCV. Eu vou trazer os números, vou trazer a estatística, vou dizer o que eu achei do jogo. Enfim, eu ia fazer no modo StreamYard, esse pós-jogo, mas resolvi fazer do jeito tradicional, sem ser ao vivo, gravado mesmo, porque eu acho que cabia uma explicação mais clara, mais correta, no tempo necessário, sem ser ao vivo, porque aí eu tenho que responder as pessoas e tal, né? E a gente ia ficar até 3 horas da manhã, mas ao contrário dessa turma, que ganha muito e não pode se aborrecer, né? Porque, segundo alguns, não dá para aturar, né? Tudo que acontece no Santos. Eu acho que dava para aturar com paciência e rindo de orelha a orelha, sabedores de que a poupança está programada e que um belo dia eles vão arrancar uma fortuna do trouxa que estiver sentado na cadeira da presidência do Santos o ano que vem, no outro ano, daqui a 5, 10 anos. Né? Poupança programada, vão receber. Né? Enfim. E o Santos vai pagar pelos direitos, né, do Adonis Frias, do Alexis Duarte, do Roleza, do Tassiano, vai pagar uma fortuna pro Neymar. Mas a culpa é do João Ananias e é do Nadson. Aliás, como a culpa era do Ângelo, né? Tá certo. Bom, pelo menos o Rony fez. O Ângelo, gente, eu vou dizer aqui, tá? O Frutuoso ele defende muito a base, tá? Ele acha que não, a base é a galinha dos ovos de ouro e tal, né? Que não podem ter críticas a respeito dos jogadores e tal, aquela coisa toda. Mas, gente, eu tenho a opinião pra mim o seguinte, tá? Jogador bom é o que dá resultado, cara. O Ângelo ficou mais de um ano sendo titular. O cara fez 3 gols como atacante. Aí foi jogar com o Jorge Jesus lá na Arábia, lá, tá jogando lá com o Cristiano Ronaldo, né? Que aí o Jorge Jesus veio, botou acho que o cara de volante lá, o cara ainda se acertou um pouquinho ali, tá fazendo alguma coisa. Mas, gente, o Ângelo pra mim, sendo bem franco pra vocês, tá? É um jogador comum, comum. Tipo, ele jogaria tipo num Bahia hoje, aqui no Brasil. Logo, logo ele tá aqui no Brasil de volta. Bate e volta, igual o David Washington. Nossa, é um jogadoraço. Não sei o que e tal. Ele teve a primeira passagem boa. Aí foi vendido, aí voltou pro Santos, né? Por empréstimo, não fez nada, rigorosamente nada. Acho que não fez nenhum gol. E aí agora vai pro Atlético Mineiro. Tipo assim, voltou pra Europa. Parece que vai pro Atlético Mineiro agora. Tem mercado, cara. Para alegria do nosso tubarão do mercado. É que sabe o que acontece? Eu nem julgo isso aí, porque assim, ó, é até comum de acontecer esse tipo de expectativa, porque muita gente aí viveu 2002, entendeu? Botou a molecada da base lá quando o time tava num perrengue, aí encaixou, o time deu certo e foi campeão, né? Aí acho que isso aí vai acontecer toda hora. Não vai, cara. Não vai. Né? E olha que se o Bilal tivesse aí, era capaz dele entrar e fazer gol. Aí ia valorizar. Né? Bom, vamos lá então a falar sobre esta vitória que colocou o Santos na próxima fase da Sul-Americana a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. Vou De pular volta aqui para mais um. Pera aí. fc@gmail.com, canal 10. Ela só não é termômetro para as nossas emoções. Vamos lá. Primeiro com a estatística. Ela não mente. Ela só não é termômetro para as nossas emoções, né? Mas vamos lá. Chutes a gol. 20 do Santos, 12. A UCV chutou 12 vezes no gol. O Santos chutou 8 na meta, a UCV acertou 7. O aproveitamento deles no gol foi melhor, mas o que importa é que na rede nós fizemos. Ah, só lembrando, tá? Eu ia fazer um react da coletiva do Cuca, só que aí eu pensei, eu falei, cara, um jogo bem, né, protocolar, eu acho que não precisa, né? Vai extrair o quê, né? A rede balançar 4 vezes. Posse de bola? Eu acho que contra o Remo, sim, eu acho que vai ser importante analisar. Não foi lá Manchester City, não, 70%, foi 58 a 42. Passes 476 para nós, 248 para eles. Faltas, fizemos 8, eles fizeram 7. Impedimentos, 6 de Gabigol, 2 de UCV. Né? Não sei se foram todos do Gabigol, mas devem ter sido quase todos. Né? E escanteios, 6 a 4. Com este resultado, o Santos vai enfrentar o Maracá na próxima fase da Sul-Americana. E eu já me preocupo, apesar de não conhecer nada do Maracá, o Maracá
imagino que seja um time melhorzinho que é o CV. Se o Santos tropeçou no Recoleta na Sul-Americana e quase tropeça nesta partida, porque já tinha resolvido, a classificação estava garantida, né? Não havia o menor risco do Santos perder a classificação. Podia perder só a vergonha na cara, como aconteceu. Assim, essa parte, tá? Vou falar pra vocês. Tudo bem, estão falando aí agora o Macará e tal. Assim, não tem nem como julgar muito, porque assim, pouquíssima gente conhece, né, o Macará, né? E agora contra o CV, eu sei que tipo tá todo mundo falando, é fraco, é limitado, né? Eu entendo, só que gente, esse time tava na Libertadores e ganhou 3 jogos, tá? Ele ficou em terceiro ganhando 3 jogos. Então, assim, cara, eu acho que tem que ser valorizado alguma coisa, né? Assim, claro que pelo nível, né, que a gente viu nas duas partidas, lembrando que essa segunda agora foi time reserva deles, mas, cara, eu acho que eles têm algum mérito, né? Infelizmente caiu, foi pra Sul-Americana, mas ganhou 3 jogos, cara. Ganhou do Independente Del Valle e do Libertad, jogo de ida e jogo de volta, pelo que eu tinha visto. Eu não sabia disso não. Então assim, No primeiro tempo tomar um gol com 15 segundos, porque o seu Adonis Frias, que é um jogador de parcos recursos técnicos, né, muita vontade, muita disposição, mas tecnicamente um jogador que nos anos 80 não pisaria na Vila Belmiro, nos anos 90 idem, né? O Camilo, o Pedro Paulo, o Armstrong são craques da bola perto do Adonis Frias. E o pior é que custou a régua dos anos 90 pra cá, ela caiu muito, né? uma fortuna, né? E ainda bem, vamos ser otimista, vamos ser otimista. Reclamam muito de mim, eu vou ser otimista. Ainda bem que o Adonis Frias errou contra o CV. Imagina se é contra o Remo, imagina se é contra o Atlético Paranaense, um clássico e tal. Então, Verdade. tomara que tenha servido de alerta para Adonis Frias ficar mais quente dentro do jogo e não entrar igual um picolé na partida, quase colocando o Santos literalmente numa fria. A sorte é que o adversário também era fraquinho e no segundo tempo também cansou, mas no segundo tempo o Adonis Frias já não estava mais porque ele foi substituído. Muito bem. E demorou para o Santos. Isso é verdade. A sorte do Adonis, né, e do Santos no geral é que o CV é uma equipe limitada. Porque se é tipo um. Eu não sei, por exemplo, como seria contra o Remo. Se tomasse um gol com 30 segundos de jogo. O que poderia acontecer? Na Copa do Brasil? Ou sei lá, você pega aí, vai o Atlético Paranaense, que o Santos vai jogar no dia 8 lá. Tomasse um gol com 30 segundos, acho que o Santos provavelmente não ganharia o jogo. Teria extrema dificuldade para empatar e até virar. Santos empatar, né? A bem da verdade, demorou demais para o Santos empatar. O Santos ficou nervoso, ficou preocupado, a coisa não fluía, o time não conseguia se resolver, a UCV continuava chegando com perigo. E ainda bem, né, que o Miguelito testou o goleiro da UCV, que eu até vou pegar o nomezinho dele aqui. Que vamos combinar, né? O Miguelito fez gol e tal, né? Tem seus méritos, ele chutou e tal, mas assim, o goleiro da UCV é um glu-glu, hein? Piruzaço aí, né? Vou pegar as escalações. Bola no canto dele, né? O goleiro é muito fraquinho, né? O Miguelito teve o mérito de chutar e, coitado, fez o gol de presente e ganhou ser substituído no intervalo. Mas, enfim, cadê o nome do goleiraço? Ganhou de presente ser substituído, mas Alex, vamos combinar, né? Fez o gol e tal, mas, meu, o Miguelito tava péssimo no jogo, né? Assim, ele se salva porque ele fez o gol. Eu tava péssimo no jogo, não fez rigorosamente nada. Aí ganhou de presente ser substituído. Sim, primeiro que não tava bem, como eu acabei de falar, fez o gol e tal, mas assim, outra, era um jogo treino pro Santos, basicamente, né? Tu vê que os caras não se esforçaram ali. Tanto é que o Neymar entrou no segundo tempo, ó, só se poupou, né? Gente, e outra, o Miguelito não é nada disso, tá? Vou falar pra vocês aqui, né? Eu respeito quem acha que o Miguelito é bom de bola e tal, mas na minha visão, ele tem que se provar ainda. Da UCV, tá aqui na ficha técnica, é o distinto Giancarlo Schiavone, né?
tomou o gol do Miguelito no cantinho e tal. Ainda bem que ele chutou, mérito pro Miguelito, fez lá o gol de empate do Santos aos 38, depois do Santos ter tomado o gol aos 18 segundos, certo? Muito bem, deu uma tranquilizada. Acho que podia ter voltado com 5 substituições no intervalo, não haveria problema algum. Mas voltou com 3 substituições, né? O Santos voltou aí com o Lucas Veríssimo no lugar do Adonis Frias, porque não tinha a menor condição desse rapaz continuar, né? Podia botar o time na roça a qualquer momento. O Bom Tempo no lugar do Arão e o Neymar no lugar do Miguelito. Muito bem. O Santos chegou ao segundo gol. Então, a questão é a seguinte, cara. Tudo bem que. É, o Adonis não é um cara que brilha os olhos e tal. Pra mim também não é. Tá? Nunca foi. E talvez nunca será. Mas, gente, a questão do Santos pra mim é mais embaixo. É emocional. A galera não tá. Eu acho que tá com o emocional totalmente abalado, cara. Os caras estão sentindo o momento do Santos. E isso para mim é preocupante. Por isso que eu falo, se o Santos permanecer nessa situação, que eu acho que vai permanecer até o final do ano, os dois únicos caras que podem salvar, e para mim essa é a razão do Santos não ser rebaixado esse ano, é porque tem Neymar e Gabigol, dois caras experientes. Eu bato nessa tecla desde janeiro aqui, ó. Para mim o Santos não vai cair por conta desses dois caras, Neymar e Gabigol. Porque de resto, se depender dos jogadores que estão aí, o Santos não tem condições. O Santos não sai do buraco. E olhe lá, hein? A gente, ó, vou bater aqui na mesa, né? Caso o Neymar não se lesione, não se machuque, nem o Gabigol, né? Porque Com o Gabriel Barbosa no gol que ele fez e que qualquer um de nós faria, né? a questão é tipo assim, cara, não se explica como é que o Luan Pérez perde uma bola que perdeu contra o Botafogo e gerou gol. Adonis fez a cagada que fez, né? No jogo passado, o Moisés foi querer. Cara, bola dominada na área, ele perdeu a bola. Para mim é muito claro que é emocional isso aí. Os caras estão nervosos, estão tensos. Não sei como isso está acontecendo. Ah, mas estava 4-0. Sim, estava 4-0, mas cara, os caras estão sentindo. Posicionado, ele teve o mérito de se posicionar bem dentro da área. Empurrou para dentro do gol o cruzamento do Bom Tempo. Porque ele perdeu um monte de gol e saiu, ficou impedido toda hora. Aquele outro gol, o terceiro, foi bonito, mas ele estava impedido de novo, né? Aquele teria sido um gol para a gente elogiar. Não que os gols não mereçam elogios, mas esse foi um gol que o Tassiano faria, né? Aliás, o Tassiano talvez fizesse algum dos gols do que o Gabriel perdeu. Todo mundo mete o pau no Tassiano, né? Mas, né, pelo menos a gente não nutre expectativa quando o Tassiano está em campo. Quando o Gabriel está em campo, a gente espera mais dele. E ó, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu não sei quem vai ser o próximo presidente ano que vem, tá? Mas o Santos terá dificuldade, extremas dificuldades, tá? O ano que vem. É essa. Porque com Neymar e Gabigol já tá desse jeito, imagina sem. Porque eles não vão ficar pro ano que vem, tá? Isso é claro. O Gabriel Menino fez o terceiro, numa bola que o Gabigol perdeu, né? Bateu na trave, voltou, sobrou para ele lá e tal, né? O Motes fez o gol, o segundo da UCV, numa bola para a área. Teve gente que viu falha do João Ananias, falha do Escobar, falha coletiva, né? Falha coletiva. Aliás, só reforçando, o João Ananias foi convocado para a seleção brasileira sub-20 de novo, né? Deve ter algum problema mental técnico da seleção brasileira sub-20, porque, segundo parte da torcida do Santos, o João Ananias é ruim. O pessoal sabe mais do que o técnico da seleção brasileira sub-20. Mas enfim. Mas no final, para glorificar. Alex, vamos lá. Pô, beleza, né? O cara tá aí na, na, na seleção sub-20. Só que, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é base, outra coisa é profissional. Já teve vários jogadores aí que arrebentaram na base do Santos e foram pro profissional e desapareceram, cara. Sentiram o momento. Entendeu? A questão do sub-20 é uma coisa, é um nível, e profissional é outro nível, cara. Sub-20, o cara compete ali com caras da idade dele, ali, mesmo tempo ali de carreira, digamos assim. Quando o cara passa pro profissional, ele pega cara que já tá há anos jogando ali.
com aquele time, às vezes, jogou em outros times, caras mais experientes, mais rodados. Então a realidade é outra, cara. Não tem como você falar que, ah, não, arrebentou no sub-20 e vai dar certo no profissional, é ruim. Ficar de pé. Rony fez o primeiro gol dele na Vila Belmiro e cambalhotou para fechar o placar em 4-2. Santos que foi de Brazão, Menino, Frias, depois Lucas Veríssimo, João Ananias, Escobar, Arão, depois Bom Tempo, Oliva, Roleiser, depois Igor Vinícius, que entrou para fazer muita coisa, Miguelito, depois Neymar, Gabriel Barbosa e Barreal, depois o Rony. Podia ter posto o Robinho Júnior, né? Pois é, por que que o Cuca não bota o Robinho Júnior? Uma grande incógnita. Esse é um tipo de jogo que, pô, é pro cara, sabe, jogar 90 minutos, cara. Eu botaria 90 minutos aí o Robinho. O cara vai ter oportunidade quando? Nunca. Para jogar um pouquinho mais, mas é porque o Rony, coitado, vão recuperar o Rony, tá vendo? Olha só, ele fez o gol, né? Ele podia ser recuperado e foi. Com esse gol aí, agora dá pra gente contar com todo o poder e toda a potência de Rony daqui pra frente nas próximas partidas da Sul-Americana, da Copa do Brasil, Libertadores, olha só, e do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, os jogos contra o Maracá serão nos dias 12 e 19 de agosto, né? Tá logo, né? O Santos tem aí a Copa do Brasil para resolver as oitavas de final em 3 dias contra o Remo. Primeiro jogo sábado, 9 da noite, depois outro jogo na terça-feira. Vai ter aquele jogo contra o Atlético Paranaense no meio do caminho, que o Neymar não estará presente porque está suspenso. E depois, eu acho que até deve ter sido estratégia, hein? Eu acho que foi estratégia. O Neymar tomou o cartão contra o Atlético Paranaense para ele fazer o controle de carga para poder jogar contra o Macará. Deve ter sido isso. Então, o Neymar vai resolver, certamente, com o talento que ele tem, ou pelo menos ajudar, né, o elenco, o time, a classificar contra o Remo e contra o Macará. Vamos combinar que pela folha de pagamento, pelo nome, pelo currículo, pelo histórico do elenco do Santos, não dá pra gente imaginar nada diferente do que uma classificação contra o Remo e uma classificação contra o Macará. O Santos pode avançar às quartas de final das duas Copas. É possível, né? O time pode incorporar, inclusive, depois. E não estou sendo irônico, a Copa do Brasil é difícil, mas a Sul-Americana dá para chegar. Opa, dá pra gente tentar competir lá com o Atlético Mineiro, com o Bragantino, na outra etapa, quem sabe com o Botafogo na semifinal. Talvez ali um ajuste fino, encontrar uma formação melhor, torcer para que o Veríssimo não se machuque. O companheiro de zaga dele aí fica a critério de vocês, né? O Luan Pérez, o Adonis, porque o João Ananias, não sei, né? Talvez não seja bom, né? Melhor escolher aí o Luan Pérez, o Adonis, que o Ananias é fraco, né? Melhor tirar. Afinal de contas, né? Coitado. Tem esses caras com grife, custaram uma fortuna e tal, melhor eles. E aí no Campeonato Brasileiro a gente vê o que acontece, né? Tentar ganhar ali de 1-0, gol roubado, contra o Atlético Paranaense de pênalti, de bunda, qualquer coisa, e para não entrar na zona, né? E tem a sequência da competição depois. Enfim, só para concluir, porque, repito, este é o vídeo full pistola com o silenciador, e eu termino dizendo que eu não estou nem um pouco satisfeito com o que eu vi. Aliás, eu não estou nada satisfeito com o que eu vejo no Santos há muito tempo, e é por isso que eu me revolto, é por isso que eu subo o tom muitas vezes aqui, é por isso que eu mando um monte de áudio bravíssimo no grupo do WhatsApp, porque eu não consigo me conformar com o Santos medíocre. Eu não consigo me conformar com o Santos somando menos 5 pontos no campeonato, diante da lanterna do Campeonato Brasileiro, que é a Chapecoense. Não consigo me conformar o Santos não ter sido campeão com o pé nas costas do grupo que tinha o Recoleta. E eu não consigo me conformar que o Santos, já classificado praticamente no jogo de ida, não tivesse brindado o seu torcedor com um espetáculo na Vila Belmiro nesta terça-feira. Os 6 mil e poucos heróis que pagaram o ingresso às 9h30 da noite de uma terça-feira para ver o primeiro tempo que todo mundo viu, e que não tem ninguém com sangue nas veias que não tenha ficado muito, muito puto da vida com o primeiro tempo que o Santos fez. Aí no segundo tempo, realmente, esses 6 mil pagantes aí que foram ontem na Vila, eu vou te contar um negócio. Ama muito o time porque, olha, terça-feira, 9h30 da noite, um jogo que seria televisionado, inclusive. O cara ir lá, velho. melhorou o nível. Vai chegar em casa, sei lá, meia-noite. Tem que trabalhar no dia seguinte. O técnico do time subiu com as substituições, os caras também começaram a cansar um pouco. E aí, pelo menos, evitou o pior, que seria eu aqui, revoltadíssimo, com um empate, uma vitória apertada, sei lá, uma derrota, podia ter acontecido, porque os caras, inclusive, quase empataram quando estava 3-2. Né? E o Brazão fez algumas defesas importantes também. É bom que se diga. Então, assim, nunca esperem de mim uma postura de aceitação diante da mediocridade. Eu jamais vou aceitar a mediocridade. Porque o dia que nós aceitarmos a mediocridade, os dirigentes do Santos vão falar assim: estão reclamando, tá bom do jeito que tá. Traz o Adonis 2. Traz mais um Rony. Né? Traz mais um Igor Vinícius. Tá bom. Os caras não estão preocupados com qualidade, não. É isso. A destacar
além do gol do Miguelito, o Gabriel Menino pela direita, né? Eu acho que está ficando cada vez mais claro que o Gabriel Menino, por ter mais qualidade técnica, talvez vai ficar com a posição no lugar do Igor Vinícius. Disparado, o pior do time foi o Adonis Frias, e depois dele, deixa eu ver, o Ilharão, o Roleiser. O Gabriel só conseguiu escapar da régua dos piores porque fez um golzinho. Miguelito fez o golzinho dele também, aquele soninho que ele fica ali na ponta direita e tal. O Neymar entrou, deu uns bons passes, né? Tentou finalizar. Um jogo para, né? Era um jogo para a gente se divertir, não para se aborrecer, mas infelizmente foi o que aconteceu. Então agora vamos aguardar, né? Como é que aliás, saiu a programação, né? Que eu não abri aqui, gente. Programação, o Santos vai descansar, vai fazer uns treinamentos diferentes, porque não vai viajar, né? Ainda tem essa questão da logística. 3 jogos em sequência na Vila Belmiro. Aliás, sábado é uma decisão. Quem economizou, né, e tal, vai ter arquibancada maior agora, vamos ver quanto vão vender. É importantíssimo que o Santos divulgasse. Antigamente divulgava, né? Hoje não sei por que não divulgam a carga de ingressos à disposição do torcedor, né? Porque se o estádio aumentou, e eu acho que a torcida do Remo vai vir pro setor dela, vai marcar presença, né? Eu acredito em lotação sábado, 9 da noite, beleza? Eu acredito numa Vila Belmiro lotada, e não me venham com borderô de 14 mil. Por gentileza. Não me apareçam com borderô de 13. Não é? Ali, no próximo sábado, divulgação tem que ser ali na casa dos 15, 16 mil. Faz tempo que a gente não vê. Né? Você que é dono de cadeira, vá lá incentivar o Santos. Você que viu as imagens ali daquele setor que vai ser extinto, segundo a super obra que o Santos está planejando, que você fica na parte de trás, a turma levanta na frente, você não vê o jogo. Aquele setor vai ser extinto, vão fazer um negócio, segundo consta aí nas planilhas, um negócio melhor, já que não vai ter arena mesmo, a gente vai ficar com a vila aí sendo remendada ad eterno. Então, mesmo com você não conseguindo ver o campo e tal, é só pedir para a turma da frente sentar e vai dar tudo certo. Tá bom? Então é isso. Bom, eu sei que vai ter gente que vai escrever aí nos comentários algumas coisas das mais, digamos assim, polêmicas, né? Gente que vai dizer coisas a respeito dos meninos, gente que vai defender o Neymar, como sempre. Só ninguém aparece para defender o Marcelo Teixeira. A gente vai reclamar do Cuca, de sempre, né? Mas é importante que você diga aí o que você achou deste show de bola na noite desta terça-feira na Vila Belmiro. Acalme o seu coração, porque sábado a emoção promete ser de verdade. Com vitória, alegria suprema, com derrota, o full pistola, sem sinalizador. Espero, sábado à noite, alegria suprema, pizza, refri, chocolatinho depois para comemorar, um filminho para assistir depois. Mas Homem-Aranha no fim de semana, hein? Olha só. No Cine Rocks. Vamos torcer para um sábado feliz. É só o que a gente quer. Cara, assim, fim de semana não foi. E essa terça-feira passou. Agradeçam aí ao Miguelito, que empatou o jogo, é o goleirão da UCV, o distinto Schiavone, que entregou o ouro. Tá bom, meus caros, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Para finalizar, essa parte que ele falou de eu nunca vou me conformar com a mediocridade e tal. Não, realmente, não dá para se conformar com o que aconteceu com o Santos, cara. O que aconteceu, o que vem acontecendo aí nos últimos 10 anos, aí, nos últimos 5, 6 anos principalmente. Para mim, a derrocada do Santos de verdade foi a partir da perda daquela Libertadores. Né, pro Palmeiras, 2020, né, 21, que foi a final, né, a pandemia ali e tal. Só que assim, aceitar, a gente achar isso normal, claro que não é normal. Só que assim, eu pelo menos, eu já passei daquela fase de tipo, nossa, que absurdo, não me conformo, como é que é um time desse, não sei o que. Cara, se você é só analisar que é totalmente justo. O que o Santos está plantando hoje, o que o Santista no geral ele está vendo hoje, é só o preço de tudo o que a diretoria, né, tudo que as diretorias, né, passadas plantaram, e o Santos está colhendo agora, entendeu? É isso. Enquanto não tiver um cara minimamente decente, né, que nem eu falei no vídeo passado, né, chegue, abra uma coletiva abertamente para a imprensa, né, para o torcedor, né. Vou dizer olho no olho que o cara vai estar olhando para uma câmera, né. E diga a real, ó, torcedor, vai ser assim, assim, assim que vai acontecer. Não esperem títulos, não esperem nada. Ó, a gestão vai ser para organizar a casa. Não esperem nada.
Vocês terão que ter um pouco, infelizmente, terão que ter mais paciência porque tem que arrumar a casa, né? Erros e erros, tá? Que vem sendo feitos e tal. Cara, enquanto não tiver um cara desse quilate, dessa postura, né, e diga a real, preocupado com o Santos de verdade, vai ser isso aí. O torcedor no geral ele vai ficar aí se remoendo, porque a qualidade do time caiu absurdamente, veio caindo absurdamente ao longo dos anos, né? A gente analisando para ver se tem como ganhar com todo respeito, né? Se tem como ganhar do Remo pela Copa do Brasil, né? Pega uma Chapecoense que é a última colocada, não ganha nem no primeiro turno nem no segundo, né? Um time que todo mundo já dava como rebaixado, cai para o CRB no ano passado em 2 jogos pela Copa do Brasil. É isso, cara. É isso. Ó, eu vou ser bem franco para vocês. Eu nunca tinha dito isso, tá? Mas pra mim ali, ó, o, o fato que caiu minha ficha de que o Santos já não era mais um, um clube gigante. Assim, gigante historicamente é, tá? A história tá aí, eu acho que nunca vai se apagar, né? Mas pra mim, assim, ó, o fato que me despertou, me acordou, né, de que o Santos já não era mais um clube gigante, um clube de primeira prateleira, foi a queda do Santos na Copa do Brasil para o CRB. Há tempos atrás isso aí era impensável, com todo respeito ao CRB. Era impensável esse tipo de coisa. E hoje, infelizmente, se tornou uma coisa comum. A gente está aqui tentando analisar para ver até onde pode ir na Copa do Brasil para arrecadar uma grana. Sul-Americana, a gente está vendo se é possível, né? Quanto mais passar, melhor e focar de novo mais um ano para não cair no brasileiro. É isso. É isso que eu tenho a dizer, né? Bom, vídeo bem extenso aí, quase 40 minutos desse react para vocês, né? De novo, eu repeti, eu ia fazer a análise da coletiva do Cuca, mas melhor não, porque um jogo protocolar, né? Acho que não tem muito o que extrair nesse caso, né, do jogo de ontem, né? Então eu pretendo fazer uma análise da coletiva no jogo de sábado. Ali eu pretendo analisar legal porque é um jogo que vale vaga, né? Um adversário um pouco melhor, né? Um jogo importante mesmo ali. O Santos praticamente o jogo contra o CV ontem foi favas contadas, né? Todo mundo sabia que o Santos ia passar de um jeito ou de outro, né? E é isso. Certinho, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha. E em breve eu volto com mais reacts para vocês, beleza? Forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.